Romanos 1, no versículo 16. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Diz assim, amém? Portanto, não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como o grego. Aleluia. Poder de Deus para a salvação. Sabe, eu quero que você tenha uma ousadia no Senhor hoje, algo que o Espírito Santo falou no meu coração. Você que está em casa, você que está aqui, compartilhe essa palavra. Se você sabe de alguém que precisa ouvir a respeito de salvação, alguém que precisa de uma reconciliação, que precisa ouvir essa palavra que Jesus ama e quer nos salvar, quer nos tirar do pecado, da vergonha, faça isso agora, pelo poder do nome de Jesus. Eu sei que vidas serão alcançadas. Tenha essa ousadia. Mande diretamente lá no WhatsApp, lá no Telegram, seja qual for, compartilhe isso. Todas essas mensagens que serão pregadas a respeito de salvação, faça isso, porque Deus quer usar a sua vida como canal também. E isso é importante para nós. Nós precisamos ter essa direção. Aqui, Paulo está escrevendo para uma igreja em Roma. Ele não funda essa igreja, então ele gostaria de ir lá conhecer a igreja de Roma e conhecer ali e levar a salvação àquela cidade. Um pouquinho antes, ali no 15, ele diz assim: de modo que em tudo que depender de mim, estou preparado para anunciar esse evangelho. Nós temos que estar preparados para evangelizar, para levar as boas novas, as boas notícias, a verdade do Senhor. Essa convicção de que Paulo tinha em seu coração. Nada poderia faltar ou falhar, nada o faria com que ele desistisse de chegar àquele lugar e pregar esse evangelho vivo. Eu quero dizer um pouco o contexto aqui, para a gente entrar mais adentro, né? E ensinar também. Paulo, ele estava indo pregar em Roma. Havia uma igreja lá sim. Mas Roma era uma cidade muito ilustre, importante. Era a cidade dos Césares, a cidade do imperador. Ali havia historiadores, ali havia filósofos, pensadores, alta sociedade. Na história da humanidade, que se converte aqui, que se une junto com a história da palavra de Deus, diz muito que essa cidade era a cidade senhora do mundo da época, né? Muito conhecida, e de pessoas extremamente de alto intelectual, né? Conhecimento e sabedoria. E ali, é por isso que ele fala também tanto para judeus quanto para gregos. Nós precisamos entender um pouco isso, a razão de tudo isso, né? Do que é esse evangelho, para que ele chega a falar dessa forma. Nós sabemos que Deus, ele sempre esteve no controle de todas as coisas. Eu quero que você saia aqui dessa noite com essa direção também. Ele sempre esteve no controle de tudo, em todas as situações, em todas as eras, em tudo que acontece na humanidade, em pandemia, em guerras. Ele continua sendo Deus absoluto que reina, e o seu plano e o seu propósito de salvar a humanidade continua, persevera, porque ele não é um Deus que desiste jamais. Lá no Éden, como o homem pecou, falhou, se afastou, desobedeceu ao Senhor, o Senhor levanta o seu plano de salvação através do seu Filho Jesus, e isso nunca mudou. E isso nós temos que ter no nosso coração. O nosso Deus é um Deus que não muda. A intenção dele de salvar a humanidade, de salvar a nossa vida, a nossa família, aquele a quem amamos, as cidades, as nações, continua sendo verdade e real. Então ele prepara todo este plano, ele prepara toda a humanidade de Israel, de Jerusalém, de judeus, dos judeus ele levanta aquele que seria o rei, o Messias, o Salvador da humanidade. E para preparar toda a humanidade para receber, o Senhor, até mesmo por incrível que pareça, levanta grandes imperadores e reinos. A gente diz a plenitude dos tempos, para que esse Messias viesse até a terra. Então levanta-se um grande
grande imperador, conhecido na história como Alexandre o Grande, o grego, que ele vai com toda a sua estrutura, com toda a sua capacidade, preparar toda a terra daquela época para que o evangelho fosse pregado de uma maneira clara. Ele faz estradas, ele faz pavimentações, ele faz cidades importantes, ele traz segurança em todo o caminho que se corria naquele período, haviam guarnições. Então tudo foi preparado para que aquele plano do Senhor viesse sobre a humanidade, trazendo a redenção. Ele faz portuários, grandes navios, e assim nós vemos aqui os apóstolos, os evangelistas, eles andando através dos mares naquela época para poder levar o evangelho. O nosso Deus, ele continua trabalhando, aleluia. E mesmo neste tempo, quando Satanás achou que as portas da igreja não iam fechar, que nós íamos desistir, nós nos levantamos e usamos a internet, a tecnologia para levar a palavra e a salvação de Cristo à humanidade. O Senhor continua trabalhando em nosso favor. Ele é um Deus que não para, Ele é um Deus que não desiste, Ele é um Deus cheio de amor e sabedoria, e isso é poder do evangelho. Por isso Paulo fala: eu não me envergonho de levar essa verdade, de maneira nenhuma, em nenhum lugar, aonde for eu vou me expor, eu vou me levantar a minha voz, para lá falar a verdade. Porque chegar naquela cidade, pregar para aquele povo não era tão fácil. Porque a cruz, como muitos de nós sabemos, era um simbolismo de maldição. Somente a escória, os assassinos, os malditos eram levados na cruz. E eles, tanto romanos como gregos, por quê? Porque a cultura grega ainda era muito forte. E principalmente a língua grega era a língua falada universalmente. Todo o evangelho nessa época foi pregado e falado no grego. A palavra de Deus também foi escrita, muitos dela no grego. E assim então, ele estava chegando lá diante de um povo que iria resistir grandemente a isso. Porque eles se achavam acima, os especiais, os inteligentes, e para ele uma doutrina de ressurreição era um fanatismo religioso. Era algo impossível de se acreditar. E para os judeus, como nós sabemos, era uma maldição. Como poderia um rei, o Messias, o Todo-Poderoso, que eles tanto aguardavam, vir de uma família pobre, ser pobre e morrer no madeiro? E diante desses fatos, Paulo chega até Roma. E você fala: mas há uma igreja lá. Mas essa igreja era uma obra pequena, e era feita de pessoas pobres e principalmente de escravos. Aqueles que eram marginalizados da sociedade. Oh, aleluia. O Senhor, Ele levanta os impróprios. Ele levanta os marginalizados. Ele levanta aquele que muitos diziam que não tinham nada, que não era nada. Ele levanta a mim, Ele levanta você para pregar esse poder de Deus. O evangelho é poder de Deus para a salvação da sua casa e da sua família, para restaurar a nossa vida. É poder de Deus. E por isso nós não devemos nos envergonhar de maneira nenhuma. Nós não podemos jamais ter vergonha de falar essa palavra. Lá em 1 Pedro nos diz que nós devemos estar aptos, preparados para responder, falar quando nos perguntarem a respeito da nossa razão, da nossa fé, da nossa esperança. Nós temos que estar aptos, temos que saber o que é esse evangelho, essa boa notícia, o plano de salvação que o Senhor gerou e não desistiu. Hoje nós vemos muitas vezes evangélicos 007, escondidos, não é? Que não se mostram, que não se falam, não falam quem realmente são. Meus amados, nós temos que ser a luz deste mundo. Aonde nós formos, nós precisamos pregar esse evangelho. Talvez você não vá subir em púlpitos, e isso é o menos necessário. Você precisa ser essa Bíblia, esse evangelho aberto. Aonde você for, você vai levar, você vai gerar esse amor de Cristo, vai gerar esse amor que salva, vai gerar e levar essa verdade absoluta em nome de Jesus, amém? Somos essa luz,
Somos essa verdade que vai levar a Cristo Jesus. Por isso nós não podemos nos envergonhar. Nós não temos que ser o mesmo. Nós temos que aparecer sim. Nós temos que fazer essa diferença. E levar isso, o poder do Evangelho de Cristo. E para que isso aconteça, por isso que eu falo para você compartilhar e também para a gente aprender. Nós vamos trilhar um caminho aqui no livro de Romanos. Para que a gente entenda o processo, todo esse processo, esse caminho para levarmos essa palavra do Senhor, essa verdade da salvação. Uma verdade absoluta é que nós somos pecadores. Nós somos falhos. Em nós não há merecimento. Em nós não há qualquer merecimento na nossa carne, na nossa bondade, naquilo que fazemos, naquilo que somos. Nada disso nos faz capaz de sermos salvos. A salvação é a graça absoluta do nosso Deus. Então lá em Romanos 3 vai dizer assim, vamos abrir lá comigo? E marca aí também, Romanos 3, 23. Vai dizer assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. A humanidade pecou lá em Adão. Houve-se então uma legalidade para Satanás, seus diabos, os seus demônios agirem na vida, na humanidade, tentar nos induzir ao erro e ao pecado. Então todos nós pecamos. Muitas vezes a gente ouve, não é mesmo? Muitos falam, mas era uma pessoa tão boa. Não bebia, não fumava, não roubava, não fazia nada. Era tão bom. Mas não é isso que nos leva ao céu. Nos leva aos céus é reconhecer que somos falhos, pecadores e que precisamos da graça e da redenção de Cristo Jesus. Precisamos de perdão dos nossos pecados, precisamos nos reconciliar com o Senhor. Quantas vezes, meus irmãos, a gente se pega em situações em que se não é o Espírito Santo na nossa vida, a gente peca, a gente falha. A gente quer o jeitinho brasileiro, sim ou não? A gente quer dar um jeito de não levar prejuízo, mas se o outro pode levar, mas a gente não. Ai, a gente, quando está numa rodinha e começa a falar, você viu, pastora Carol, você viu isso, você viu aquilo, blá. Se não é o Espírito Santo falar na nossa... O que faz? Já está na maledicência. Meus irmãos, é uma realidade. A nossa carne, ela intenta para o mal. E Cristo quer fazer um renovo, nos livrar deste lamaçal, deste pecado, dessa iniquidade. Em nome de Jesus, nós precisamos ter esse reconhecimento. Você no seu lar, nós precisamos ter esse reconhecimento de que somos falhos, pecadores e carecemos da graça do Senhor. A palavra de Deus também diz, acho que em 2 Pedro, se eu não me engano, vai dizer que aquilo que nos domina, que nos vence, nos escraviza. Olha que sério isso, gente. Anote isso no seu coração. Aquilo que nos vence, que nos domina, é aquilo que nos escraviza. Nos faz pecar, nos faz falhar. Quantas pessoas estão no vício? Quantas pessoas não conseguem sair do vício da bebida, do vício do cigarro, do vício da pornografia, da prostituição, do adultério? São vencidos. Eu sei porque eu já ouvi pessoas falando dessa maneira. Eu não tenho força, eu não consigo. Então nós temos que falar a verdade. Você está sendo escravo do pecado, escravo de uma obra maldita que pode te levar para o inferno. Sim, o inferno é real. Nós precisamos falar essa verdade da palavra de Deus. Não podemos pregar aquilo que somente é bom e agradável. Nós temos que fazer com que as pessoas entendam que o pecado gera morte, e a morte, uma morte eterna. E tudo aquilo que nos domina, nos escraviza. O meu processo de emagrecimento, apesar que esses últimos dias de pandemia não tem sido fácil, mas foi algo que o Senhor ministrou ao meu espírito muito forte, porque a ansiedade te domina, a comida te escraviza e você está pecando contra mim.
Não é peso, não é beleza, não é estética. Era algo que estava me separando do Senhor. Porque em vez de orar e buscar, a gente vai buscar a comida. Quantos estão escravizados dessa forma? Não são poucos. Eu quero em nome de Jesus te dizer que aquele que morreu na cruz do madeiro, aquele que se fez maldito por nós, Ele tem poder de nos libertar de toda a escravidão, de todo o pecado. E eu sei que você está dizendo aí no seu coração: eu não consigo me livrar da pornografia, pastora. Consegue em Cristo Jesus. Ele tem poder para te salvar. Ele é o poder do Evangelho. Confesse o seu pecado e hoje mesmo Ele vai restaurar a sua vida, restaurar o seu casamento, restaurar as suas finanças, a sua empresa. Muitas vezes é o pecado que tem levado a essa destruição financeira, e o Senhor está fazendo, não permita que isso te escravize mais. Eu morri no madeiro para trazer liberdade e justiça sobre ti. Ah, meu Deus, esse evangelho eu não me envergonho, e aonde for nós vamos pregar essa verdade. Lá em Romanos 6, é algo que precisamos falar. 6:23 vai dizer assim: porque o salário do pecado é a... Amém. O salário do pecado é a morte. Eu sempre falo que há dois caminhos, duas eternidades, vamos dizer assim, só para entender. Nós temos a eternidade no céu com o Senhor. Ou existe a segunda morte, a eternidade da morte eterna, junto com Satanás e seus demônios, a tristeza, a ranger de dentes, o lago de fogo, a destruição. Há sim essa realidade. E aonde estamos caminhando? Para onde estamos levando os nossos filhos? Essa é uma responsabilidade que nós não podemos jogar para a igreja. Apesar de aqui, glória a Deus, temos um trabalho de excelência para crianças, juniores e adolescentes. Louvado seja Deus por essa equipe, e jovens também. Mas nós não podemos levar essa responsabilidade para eles. A responsabilidade é minha de conduzir o meu filho a Cristo Jesus. A responsabilidade é sua de levar os seus ao Senhor. E pregando essa verdade dentro da minha casa, eu e meu esposo, nós pregamos essa verdade. Filho, há dois caminhos: a eternidade com Deus ou a eternidade com Satanás. Qual é a escolha que você vai tomar? Nós precisamos falar de salvação. Nós precisamos falar a verdade da palavra de Deus em todo momento. Jesus livra do pecado. E Ele faz isso, vamos voltar lá no 5. Vai marcando aí, gente. Quando vocês forem evangelizar, vai marcando. Em Romanos 5:1, diz assim: portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Somos justificados pela fé. O que significa isso? Nós somos feitos justos mediante aquele ato de entrega total de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Aquele que é justo, que é bom, que é perfeito, que não pecou, morreu por nós, injustos, falhos, infiéis e pecadores. E Ele diz: eu destruí sobre sua vida as maldições, eu destruí sobre a sua vida este mal. O diabo não tem domínio por você, porque eu justifico a sua vida. Não somos justos, Ele nos justifica. Aleluia! Esse é o evangelho dessa palavra, essa é a verdade. Isso que é aquela morte expiatória, vicária, substitutiva, que nós sempre ouvimos falar. Um justo morreu pelo injusto. Aquele que é santo e poderoso morreu para justificar a nossa vida, para trazer redenção a nós. O que é redenção? Redenção, a palavra significa um alto preço pago para resgatar um escravo. Aleluia. Foi o sangue de Cristo Jesus que te resgatou do pecado.
E não foi uma gota, e não foi pouco, foi todo o sangue dele se esvaindo naquela cruz, uma morte agonizante, impossível. Mas ele venceu por mim e por você. Ele nos trouxe essa justiça. E agora nós temos acesso. E agora nós somos templos do Espírito Santo. E agora nós somos cheios do poder de Deus. E agora nós vivemos as promessas do Senhor. Como a pastora falou aqui no começo, a promessa de provisão, de milagre sobre nós. Está sobre nós não porque eu mereço, mas porque Jesus conquistou na cruz. Ele se fez maldito para quebrar maldição na sua vida. Então esse vício, este pecado, essa bebida, essa droga não faz mais parte sobre a sua vida, sobre a sua família. Oh, rabaxerecandalas, aleluia. Essa é a verdade, Ele nos justifica. E o Espírito Santo vai fazendo essa obra tremenda de redenção no nosso coração, nos transformando de glória em glória, segundo a imagem do próprio Cristo. E aonde formos nos parecer com Ele, isso é impossível, mas é poder de Deus. Por isso nós somos tão bonitos. Amém? Posso ouvir amém? Por isso você é belo. E se o diabo fala coisas erradas à sua mente, rejeita isso, é mentira, você é belo. Porque o Senhor te faz belo por dentro e por fora. A beleza de Cristo está em ti. O óleo, a unção do Espírito Santo está em ti. Oh, jovem adolescente, eu quero falar com você. Não seja mais escravo dessa depressão, dessa opressão, dizendo que você não é bonito, que você tem espinhas, que você fala feio, que você tem orelha grande. Oh, em nome de Jesus está sendo destruída esses ardis de Satanás contra a sua vida agora, adolescente. Está sendo destruído em nome de Jesus. Na cruz do Calvário, o Senhor te fez perfeito. Perfeito. E esse espírito de morte, de suicídio, eu quebro agora na autoridade do nome de Jesus, igreja. Ore comigo em nome de Jesus. Esse espírito de morte que está sondando este adolescente está sendo destruído pelo poder da cruz de Cristo vivo, ressurreto. Aleluia. É Ele que pode fazer essa obra. Somente Ele pode te tirar deste lamaçal. Esses dias, meu marido até ficou preocupado. Eu estava sentindo uma dor, uma tristeza que não era comum, uma vontade de morrer. Eu queria uma dor no meu peito que não saía de maneira nenhuma. Pastor, eu queria tomar milhares de remédios. Eu queria tomar remédio para que aquilo saísse de dentro de mim. Meu Deus, que coisa horrível é essa? E o Senhor fala: eu sou o seu remédio. Eu sou o seu remédio. Fala para essa mulher: eu sou o remédio. Eu sou o remédio. Jesus é o remédio. Na cruz do Calvário foi conquistado essa depressão, essa angústia, essa dor que está na sua alma, que não permite que você durma, não permite que você seja feliz, seja aceita. O Senhor está tirando de sobre a sua vida agora. Tome posse em nome de Jesus. Está tirando. Eu caí aos pés do Senhor. E eu proclamei, como aqui em Romanos 10:13 diz: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu chorava dizendo: Jesus, Tu és o meu remédio, Tu és a minha salvação. Então você aqui agora comece a invocar o nome do Senhor. No seu lar, invoque o nome do Senhor pela sua família. Essa tristeza não vai te dominar, não vai te escravizar mais, em nome de Jesus. No 5:8, oh aleluia, diz assim: porém Deus comprova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos em pecado. Lá em Efésios 2:8, se eu não me engano, 2:8 ou 10, vai dizer que nós somos salvos pela graça. Não é merecimento em mim e em você. O Senhor nos salvou porque Ele nos amou desde o início. Ele é assim, Ele ama.
E por causa deste amor, Ele salvou. E Ele continua salvando. Ele continua te amando. Não é o que você é, não é a situação que você se encontra. Ele ama e Ele quer salvar. Quando estávamos ainda no lamaçal do pecado, sabe? Na sociedade, no nosso meio, na nossa família, na nossa convivência. Nós temos o amor, mas por um benefício. Eu amo a Kátia porque ela é uma bênção, ela cuida do meu filho. Meu Deus, o João Henrique mudou depois que veio participar. Então eu amo ela. É um benefício. Mas não é esse o amor de Deus. O amor de Deus por nós é independente de quem eu sou, de quem você é, de quão ruim ou quão vil pecador nós fomos. Ele nos ama. Este amor que te envolve nesta noite é o amor verdadeiro e eterno. O amor que diz: filho, vem para mim. Eu tenho poder de perdoar. Eu tenho poder de restaurar. Aleluia. O Senhor está chamando tantos aqui. Feche os seus olhos por um momento. Espírito Santo de Deus, vem adornar. Vem chamar. Vem desenvolver este dom. O Senhor está entregando dons. O Senhor está entregando essa capacitação. Você diz que quer eloquência para ir pregar. O Senhor te dá. O Senhor te dá. O Senhor te dá conhecimento. Levanta as suas mãos, começa a tomar posse. O Senhor está chamando. O Senhor está dizendo: eu faço de ti, eu faço de ti um atalaia, eu faço de ti pregador, eu faço de ti ganhador de almas. O Senhor está levantando homens aqui, que você vai falar uma palavra e milhares se renderão aos pés do Senhor. Uma palavra que você levanta, o Senhor está falando, milhares vão se render. Então não tenha medo, se exponha, fale a verdade. Eu estava ouvindo ontem a pregação dos jovens e a pastora Graziela, a esposa do Lincoln dela, estava falando que Jesus mandou ela levantar no meio do Circular Sul, de um ônibus, e pregar o evangelho. Eu falei: Jesus, eu nunca faria isso. E ela se levantou sem medo e sem vergonha para fazer. Essa vergonha nós não temos que ter. Porque o poder de Deus, Ele garante. Joga para Ele a responsabilidade. Prega essa palavra a tempo e fora do tempo. E reconheça Jesus na sua vida. Ele será fiel a ti. Oh, aleluia. Para a gente daqui a pouco já ir terminando, eu quero... Oh, glória. Ler lá no... Glória a Deus. No 5. 8 eu já li, né? No 10. 10, 13. Louvado seja o nome do Senhor. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No 10, obrigado, meu irmão, Deus abençoe. No 10, 9, deixa eu falar aqui. 10, 9 e 10. Se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor e creres em teu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Nós precisamos confessar que Jesus Cristo é o Senhor com os nossos lábios e crer no nosso coração essa obra redentora sobre nós. O que é crer? É entregar a nossa vida, é confiar com o que Ele está fazendo em nós, é confiar que Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele começou lá na sua vida. Mas pastor, Ele tirou, eu estou falido, meu marido quer o divórcio, Ele é fiel para cumprir o propósito sobre ti. Meu filho está assim, Ele é fiel para cumprir. Entrega, crê somente Deus poderoso. Confesse essa verdade e será salvo. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Feche os seus olhos por um momento. O ministério pode começar assim a tocar.
Oh, Senhor, nós invocamos o seu nome, bem suave. Nós invocamos o teu nome. Eu sei que há um poder de salvação aqui, nesta casa. Eu sei que há um poder de salvação. Porque essa palavra foi pregada não é por mim, ou pelo pastor, ou pela pastora, ou pelo ministério, não. O Senhor não está mexendo com sua emoção, o Senhor está mexendo com sua alma, porque Ele quer salvar a sua alma. E você que está longe, e você que se afastou do Senhor, você que está dizendo no seu coração: eu não consigo vencer o pecado. Eu quero que você tenha um ato de coragem e entregue a sua vida ao Senhor, e peça: Senhor, eu quero essa reconciliação. Oh, todos de olhos fechados. Levante a sua mão e diga: Senhor, eu quero me render a Ti novamente. Eu quero seu perdão, eu quero me reconciliar contigo. Eu quero confessar este pecado, esta falha. Eu quero confessar essa afronta, essa vergonha. Eu quero entregar. Jesus está falando: ei, filho, entrega para mim este pecado. Entrega para mim, entrega para mim. Entrega o adultério, entrega a prostituição, entrega a pornografia, entrega a mentira, entrega a fofoca, entrega. Jesus toma isso e lança fora. Ele é o teu Salvador, é aquele que resgata a sua vida, é aquele que te tira do lamaçal do pecado, e aquele que diz: vem viver comigo na eternidade, vem provar da minha fidelidade. Mas tu vieste. Cante esse louvor se você sabe. Confesse com seus lábios. De longe escutei tua voz chamando meu nome. Jesus te chama pelo nome, Ele te conhece. Ele conhece você, Ele conhece o seu coração, Ele sabe da sua fraqueza, Ele sabe do seu medo, Ele sabe dessa condição e está quebrando essas maldições agora. Coloque a mão sobre a sua cabeça. Pelo poder da cruz do Calvário, está quebrado a maldição do vício, está quebrado a maldição da pornografia, a maldição de desistir de tudo, de começar e desistir, está sendo quebrado pela cruz do Calvário, pela morte e ressurreição. Aleluia. Livraste a mim, meu Salvador. Ele é teu Salvador. Diga: meu Salvador, meu Salvador, meu resgatador. na sua casa, cante bem alto. Ele é seu Salvador, Ele é seu resgatador, Redentor. Livraste a mim. Há um poder de salvação, há um poder de restauração de famílias. Ei, esposo, esposa, Jesus está falando: eu tenho poder para restaurar o seu casamento. Ei, aleluia, eu tenho poder para restaurar este amor. Entrega para mim, entrega para mim. Você que levantou a mão pela primeira vez, que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, continue com a mão levantada. No seu lar, continue com a sua mão levantada. Você que se reconciliou, em nome de Jesus, receba o amor incondicional do Senhor sobre a sua vida. Receba um amor abundante que transforma, que faz milagres. Ele mudou a minha vida, Ele mudou a minha história, Ele me deu paz, Ele me deu família, Ele realizou todos os meus sonhos, os mais íntimos. Ele é fiel, Ele é justo. Entregue isso a Ele, ao seu coração.
Pastora Marlene vai estar fazendo uma oração por você neste momento. Amém, aleluia. Com seus olhos fechados, receba. Livraste a mim, oh, aleluia. Salvador. Se coloque em pé, queridos. Meu Salvador, igreja, se coloque em pé. Meu resgatador. Eu quero ir um pouquinho mais além. Você que tem se sentido ultimamente fraco, você não se desviou, você não se afastou, mas você precisa reafirmar. Você está sendo perseguido, tentado, tem vindo provações de todo lado sobre a tua vida.